Glória a Deus. Quem está feliz aí? Quem está com sono aí? Vão dormir tarde, os adolescentes, tem que estar com sono. Aí, pelo menos baixa a luzinha para... Obrigado, meu amigo. Eu fui buscar um cafezinho lá só para tomar um shot. Aí chego aqui e tem um Starbucks aqui. Bom, queria agradecer a confiança do pastor. Falei, acho que o Alê não vai estar lá, né? Por isso que ele chamou a gente. Não, ele está aqui, gente. E ele confiou na gente de estar ministrando aqui, né, pastor? Então, vamos lá. Bom, a palavra que Deus tem falado comigo há algum tempo e que eu estava orando e eu senti de trazer nessa manhã Isaías 43:19, tá? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas eu fiquei pensando, sabe, eu refleti muito nesses dias, nessa semana, né? Acho que o convite foi na segunda. Eu falei, a gente tem tanta coisa para falar, não tem? E eu, para quem me conhece, eu não gosto de falar. Para eu mandar um áudio no WhatsApp, para eu atender uma ligação, já é um milagre, gente. Então assim, para eu estar aqui falando, eu falei, Jesus, porque o que eu tenho para falar que não está sendo falado? Eu não sei vocês, mas eu ando um pouco cansado sabe, parece que tem gente demais, falando demais. E de todo lado, parece que todo mundo sabe de tudo. Né? No caso do meu trabalho, eu tenho 20 anos na minha carreira, e tem gente com 6 meses dando curso. E eu falei, gente, e tem pessoas que não viveram nada, às vezes tem 6 meses de casado e estão pregando para casais. Eu falei, gente, tem gente demais querendo falar, e eu não quero falar, Jesus. É aí que Jesus pegou e falou, então você vai falar. Então tá bom, então o que eu vou falar? Que seja útil, né? Que o Senhor tem falado primeiro comigo para depois falar com quem vai estar lá ou com quem vai assistir. E aí algo que tem me incomodado também é a respeito das pessoas falarem, eu sei assim, quando eu profetizado é uma coisa, eu profetizo que vai ser o melhor ano da sua vida, por causa disso, eu profetizo. Mas acabou virando um jargão isso tem me incomodado, não sei você. Nós já estamos em abril e ainda todo mundo está falando. Você abre a internet e está, esse é o melhor ano da sua vida. Eu falo, cadê? A não ser que fale assim, esse é o melhor ano da sua vida com Deus. Ok. Mas aí as pessoas generalizam isso e falam, cara, não é o melhor ano da minha vida. Eu descobri uma doença, eu bati o carro, eu perdi não sei o quê. Cara, tá uma bagunça, tá um caos. Como que você pode declarar para todo mundo que é o melhor ano da vida dela? Sabe? Então assim, eu tenho ouvido coisas e eu sei que você também deve estar ouvindo, que, sabe, vai cansando. Você fala, cara, o evangelho é isso, Jesus é isso. Eu falei, Jesus, a gente tem ministrado algo no Juct que é a respeito de que Jesus é simples, mas ele tem uma palavra poderosa. Eu falei, Jesus, eu quero viver isso. Eu não quero fantasiar nada aqui. E aí, se você puder abrir comigo lá em Isaías 43. Gente, esse pianinho aqui tá bom pra dormir. Eu vou começar a ler e vou dar alguns saltos aí pra gente mais rápido, tá? Mas eu quero chegar no Isaías 43:19. Gente, chega a idade, é uma tristeza. Eu falei que nem a pastora Márcia, eu vou levar o óculos para garantir que eu vou enxergar direito. Vamos lá. Isaías 43 está dizendo assim, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou, Israel. Não tema, pois eu te resgatei. Eu te chamei pelo teu nome.
você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo à Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu te amo, eu te darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os detenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Tudo que é chamado pelo meu nome, e quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnam e os povos se ajuntam. Aqui eu vou dar uma aceleradinha, vou lá para o 16, tá? Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, eles fazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Vou ler até aqui, mas depois se você quiser meditar nesse texto. Eu acredito muito que essa palavra ela vem de encontro à nação, sabe? Algo que a gente vai viver no Brasil, já está vivendo no Brasil e nas nações, mas acredito muito que essa palavra vem para algo particular com a gente também. Aqui no contexto histórico, é onde Deus está falando ali com Isaías, com o profeta, para falar para eles: ok, vocês saíram lá, atravessaram o mar, eliminei todo mundo, mas agora foi bom. Mas não se apeguem a isso. Eu estou fazendo coisas novas já. Mas vocês não estão vendo. Mas eu estou fazendo. Não quer dizer que porque você não está vendo, que eu já não estava movimentando o cara da imobiliária lá, preparando tudo. Mas eu não estou vendo. A gente está com o carro no mecânico. Não é porque está lá que não está acontecendo. Eu gosto muito de uma palavra, e o Ale, vou entregar esse livro para o Ale fazer, que é esperar é caminhar. E muitas vezes na espera, as coisas acontecem, porque se a gente tomar a frente e começar a resolver, a gente atropela. Então é muito importante esperar enquanto as coisas caminham. E aí nesse contexto aqui, Deus fala para ele: eu vou fazer coisas novas. Vocês não estão vendo? Elas já estão aí, na vista dos olhos de vocês, como que fala aqui. Vocês não a reconhecem. Elas já estão surgindo. E aí, Deus falava comigo que às vezes a gente não vê, não é porque não está acontecendo. É porque a gente está olhando para um outro lado. É porque a gente não está olhando para o lado certo, ou porque a gente não está com os olhos espirituais abertos. E aí, assim, muitas vezes a nossa vida está um caos e a gente olha para o caos. Sim ou não? A gente olha para o dia ruim, ao invés de olhar para o dia bom, sim ou não? Imagina que a nossa vida é um calendário, tá? Imagina um calendário, tá imaginando? Eu não trouxe nada visual hoje, gente, porque assim, quando é para adolescente, eu levo dinâmica, eu levo música, eu levo um monte de coisa. E aí eu comecei a preparar a palavra desse dia, eu comecei a fazer download como se estivesse falando para adolescente. Eu falei: Deus, troca o software aí que eu preciso falar para adulto, né? E aí não trouxe aqui, mas imagina aí, um calendário da nossa vida. O X representa o dia mau. E o certinho representa um dia bom. Tá imaginando sua vida? Centenas de... muito sim. Você acha que na sua vida tem mais dia bom ou dia mau?
Graças a Deus, dia bom. Se você pensou dia mal, o dia mal faz parte, cara. E não sou eu que estou falando. Jesus fala que tanto o dia bom com o dia mal, foi Ele que fez. Ele fala, no dia bom, está lá em Eclesiastes, no dia bom, aproveita, se alegra, aproveita. E no dia mal? No dia mal reflete, considera o dia mal. Porque tanto o dia bom quanto o dia mal, fui eu que fiz. E a sua vida é feito disso, é de X e acertos. E muitas vezes a gente pode mudar isso. Tem processo. E é engraçado que eu tento sempre ver o lado bom da vida. A Juliana fica brava com isso. Não tá um caos, tá ruim. Ah, bateu o carro. Né, o dia que o Ale bateu o carro, a gente foi socorrer. E aí eu saí dali, gente, não deu 2 minutos, eu virei e bati meu carro também. Aí eu ligo pra Juliana, acredito, bateu o carro. E eu tô assim, gente, precisava trocar o para-choque mesmo, meu para-choque tá arriscado. Eu já tava precisando encostar o carro, olha lá, vou encostar, né, que não sei o quê. No momento, é lógico, dá aquela fúria. Eu falei, Jesus, me ajuda a transformar esse xizinho em um dia bom. Eu sei que tem dia que não tem jeito, gente. A gente, né, amor? Tem mês que, falar pra vocês, dezembro do ano passado eu tive um burnout. O que é um burnout? Sabe aquela panela de pressão que fica... Quem cozinha aqui? Sabe aquela panela de pressão que a tampinha fica assim? Como que chama aquele negocinho lá? Fica assim. Parece que todo dia você vai estourar. Você acorda, fala, água! Água, não acredito, por que a água não está aqui? Qualquer coisa, você tá um fiozinho para estourar, para explodir. E no final do ano eu estava muito bem com Deus. Isso fez muito bem por um tempo. Sabe quando, Deus podia diluir essa prova em 1 ano? Ele fez em dezembro, gente. E assim, minha esposa sabe das histórias, eu não vou contar, mas toda semana, ou de 2 em 2 dias, tinha um BO, e não é um BOzinho. É lance de resolver com favela, com PCC, carro... Gente, um BO, pagamento, ninguém me pagava. Não estou falando de me pagar 2 mil, era 60 mil atrasados. Assim, uma loucura. Tudo em dezembro. E aí minha panela estava... E eu aqui, não, calma. E a gente normalmente que é líder, que é pastor, fala, você se acha meio super-homem, né? E aí tem um versículo que o apóstolo Paulo fala que eu gosto muito. Ele fala assim... Nos alegramos, é tão poético isso. Nos alegramos nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, e a paciência, maturidade, e a maturidade gera em vocês esperança, gera fé. É lindo, não é? Mas é a prática, velho. É lindo. E eu falei, eu tinha lido esse versículo, meu amigo da Argentina tinha postado, e eu falei, é isso, tá legal, 1 semana, 2 semanas, e ali, até que um dia eu, estourei. E aí, foi coisa de 10 minutos, né, amor? 20 minutos depois que eu estourei, porque irai-vos, mas não pequei, né? E eu olhei e falei, eu não sou tão bom assim. Minha humanidade veio, sabe? Caramba, como o apóstolo Paulo podia dizer isso? Cara, é tão difícil se alegrar na tribulação. Eu não estou feliz. Não está fácil. Nossa vida está um caos. E depende muito para onde a gente está olhando. Por isso que essa palavra vai indicar para algo que é espiritual. Que é para onde que a gente está olhando, a nossa visão espiritual está contemplando, o que a gente está contemplando. Pô, se era para trazer tribulação, produz paciência, meu livro é esperar e é caminhar. E a paciência gera maturidade, quem não quer crescer? Não é? Isso é bom, mas e na prática? Eu só sei o seguinte, gente, tanto dia bom, que são esses verdinhos, quanto dia mal, que são os xizinhos, vai passar.
tanto o dia mais feliz da sua vida, o dia que nasceu seu filho, o dia que aconteceu algo muito importante, esse dia vai passar. Mas eu tenho uma notícia boa também. O dia mau também vai passar. O que importa, tudo passa. Eu lembro na pandemia, todo mundo estava desesperado, né? Inclusive eu, achei que ia morrer. Eu não sei se você ficou assim, eu fiquei em casa desesperado. E o desespero tira a esperança. E Deus me deu uma palavra que era: diga para as pessoas que vai passar. E aí eu lembro que eu tenho um ministério de encorajamento e a gente lançou camisetas escrito vai passar. E eu lembro que eu fiz acho que 200 ou 300 camisetas e acabou em 20 dias. Eu dei também, não vendi tudo não fiquei rico, gente. Eu vendi 150 e dei 150, porque eu entendia que tinha pessoas perdendo pessoas, né? Tava uma situação, tava um caos realmente na pandemia. E eu resolvi dar, e eu falei: Deus, que eu possa encorajar e ajudar essas pessoas de algum jeito. Mas você é paciente assim? Eu falo, por dentro, gente. Ou por fora, né? Porque por dentro eu tô igualzinho vocês. É que para quem não sabe também, eu tenho um probleminha de saúde. Eu já tive aí um pré-AVC, umas historinhas, porque a minha veia, ela é muito dilatada. Então assim, provavelmente eu nunca vai entupir minha veia. Isso é bom? Isso é bom. Mas também o sangue passa muito rápido. Então o que não pode acontecer? Eu não posso passar nervoso. Se eu passar nervoso, o sangue bombeia rápido. AVC, infarto. Não posso. Então vocês verem assim que eu tô calmo, é porque eu preciso ser calmo também, tá? E não sou tão calmo assim, né, Juliana? Sou? É? Ontem a Sofia falou: nossa, pai, como você tem paciência com a mamãe. Como é que você aguenta? Porque tava as duas de TPM no mesmo... Por que não joga uma pra semana e uma pra outra? E o engraçado é que a TPM parece um cartãozinho assim, tipo, sabe, Free Pass? Tipo, gritei com você, ok. Carteirinha de TPM. Tá bom. Parece que justifica, sabe? Ser grossa, ser atropelado no dia da TPM aqui. O que tá acontecendo, gente? Cadê a Juliana? Tá aí dentro, Juliana? Você tá aí? Ela, carteirinha de TPM. Então tá bom. O que eu faço? Vou pro meu canto, né? Bom, vamos lá, continuando. Vocês estão entendendo, gente? Amém? E aí muitas vezes a gente fala: Deus, mas eu não tô vendo. Cadê as coisas novas? Né? E depende muito de como a gente olha para essas coisas novas. Vocês vão entender por quê aqui. E aí a gente fala: meu, tá pesado. E daí que a pastora falou: pastora, não, foi na ministração do louvor. A Karen, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O problema é que a gente não carrega o dele, a gente carrega o nosso. A gente está aí pilhado para fazer um aniversário de 15 anos, aqui faltam 10 dias. Aquela loucura, fala: foi Deus que mandou? A gente inventou. A gente inventa um tanto de coisa, a gente cria um monte de responsabilidade, a gente vai colocando coisa: não, eu dou conta, manda, pá, eu faço. Joga e vai pegando coisa. E daí Deus fala: o meu... Deus, vou explodir. Mas o meu jugo é suave. E o fardo é leve. Mas eu quero ganhar o mundo. Ok, faz um pouquinho. Faz sua parte, você não vai ganhar todo mundo. Ganha a tua casa primeiro. Faz um pouquinho. E aí às vezes a gente se sobrecarrega. E daí explode. Está muito pesado. Eu não estou vendo nada novo. Eu gosto muito de uma passagem de Eliseu, do profeta Eliseu e do moço. Vocês se lembram do servo dele? Ele está lá, os soldados estão indo atrás de Eliseu. E daí o servo volta e fala: Eliseu, acorda, Eliseu. Pelo amor de Deus, olha quantos soldados tem lá fora. Agora vão te matar. Eliseu tranquilão, sai. Não, tá errado. O quê? Tem mais soldado que a gente, pô. Como assim, Eliseu? Conta. Olha quantos soldados tem, eles estão vindo atrás da gente. Pera aí, Eliseu, abre os olhos espirituais. Ora pelo servo. O servo fala: uau, o que é aquelas carruagens de fogo? O que são aqui? O que está acontecendo ali? O que é aquela galera? Aquela galera é o nosso exército. O nosso exército é maior. Abre os teus olhos e olha para o lado certo.
Daí acontece que o exército chega e pergunta para ele, que maluquice. Deus cega, dá visão para o servo e cega o exército inimigo. E daí o exército inimigo não cega de verdade, tá? Eles não ficam... Mas eles chegam lá para Eliseu e falam, vocês sabem aí, a gente está querendo pegar o Eliseu. Eliseu fala, vocês querem pegar o Eliseu? Ele fica ali em Samaria. Eu levo vocês lá. E daí ele pega todo esse exército, leva para Samaria, e os caras estão cegos, não viram que ele era Eliseu. Aí o profeta deixa eles lá, e daí a hora que Deus faz assim, moiou. Nós que estamos cercados agora. Eles falam, não mata eles não, gente. Aí o profeta dá um boi para eles, né? Mas o que essa passagem nos mostra? Que muitas vezes a gente está olhando para o lado errado. Que a gente não está conseguindo enxergar. Né? Com Paulo também foi assim. Não é? Jesus fala, eu estava lembrando aí do filme que eu gostava muito, né? Noiva em Fuga. Alguém já assistiu? Com a Julia Roberts, que ela não queria casar. E aí quando ela não quer casar, ela chega no altar, que ela vai andando, que ela olha o noivo, ela fala, Ela olha para o lado e fala, gente, eu acho que eu não quero casar. Ela já casa de tênis. Porque daí ela sai correndo e abandona o noivo no altar. Toda vez acontece isso com ela. Eu lembrei muito de uma cena que acho que é o Patrick, não, aquele cara do cabelo branco, bonito. Ele olha para ela assim e fala, aqui ó, olha no meu olho e vem. E ela vai, olhando para ele, respirando. Aqui, vem. Eu imagino Jesus assim com Paulo, né? Paulo, sou eu. E os outros discípulos tudo mais vacilão ainda, mais cego que Paulo. Que fala, é um fantasma. Paulo fala, não mano, é Jesus. Eu vou lá. E daí sai. Minha filha, todo mundo já com medo de eu cair, né? Pastora Márcia derruba o microfone e o Andão cai do púlpito. E daí vai lá. E ele vai andando e ele... Aí o que Paulo faz? Ele olha para Jesus. O medo faz o quê com ele? Começa a olhar e fala, caraca, tá ventando. Tá ventando muito. Não vou conseguir pisar, vai dar problema. E aí ele olha para o vento. E daí não consegue. E muitas vezes a gente está assim, sabe? Em vez da gente estar com o olhar fixo em Jesus, acontece o dia mal. E daí a gente olha para o dia mal. E daí a gente tem medo. E daí a gente quer retroceder. E aí a gente fica assim, Deus, faz algo novo. Sabe o que Deus vai falar? Eu já fiz. Não, mas faz... Eu já fiz, você já tem. Você quer mais que Cristo? Eu já fiz. Eu fiz Cristo, eu dei Ele para vocês. É o maior presente. É o maior de tudo que eu poderia dar. Eu te dei Cristo. A gente fica, não, mas deve ter algo novo, né? A gente até canta, né? Quero viver algo novo. Aí Jesus fala assim, e Deus fala assim, toca Cristo. Cristo é o novo. Porque depois de Cristo, depois do Novo Testamento, tudo se fez. Quando você aceitou Jesus. Mas e as experiências boas? Legal. Não foi legal atravessar o Mar Vermelho lá para os israelitas? Legal. Agora, esquece o bom, esquece o ruim. Eu estou fazendo coisas novas. Por acaso você não está vendo? Não? Então abre os olhos. Eu gosto muito de uma canção. E aí, muito engraçado, porque na quinta-feira, eu acho, eu tenho um pouco de problema de organização. Então assim, cada dia eu fui anotando uma coisinha que Deus falava. E daí na hora que eu fui juntar, com o caderninho prontinho já, aí tinha coisas novas. E daí eu falei, Jesus, e tudo isso que eu já escrevi. E aí, na hora, sem brincadeira, gente, na hora que eu estava escrevendo no sofá, começou a tocar essa música, que fala assim, Cristo é tudo que Deus pode nos dar, Cristo, a beleza revelada do Pai, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, a beleza revelada do Pai. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu falei, é Cristo, a gente já tem algo novo. Cristo é multiforme, Deus é multiforme, Ele se revela de várias formas, mas a gente já tem. A gente já tem Ele.
Ah, mas ele é muito simples, eu estou esperando cair um meteoro da paixão do céu, não sei. Cara, se Cristo não é suficiente para você seguir o evangelho, para eu seguir o evangelho, nada vai ser suficiente. E aí Pedro, eu gosto muito, né, daquele finalzinho ali antes de Jesus descer para Jerusalém, que ele para ali perto dos discípulos e fala: e aí, tá comigo? Quem vai comigo? Tá comigo, Tomé? Tomé estava meio chateado, né? Vai comigo, Tomé? Vai comigo, vai comigo. Aí o Pedro, que é o mais sanguíneo, né? Ô Jesus, para onde que eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você acha que eu não vou com você? Aí o Pedro é o sanguíneo, imagina o Pedro naquela hora. Vou! Nós não vamos? Bora! Aí a galera, vamos. Porque eles não sabem muito bem o que vai acontecer, mas sabem que eles vão sentido a Jerusalém para passar o perrengue. Jesus não é mais o popstar ainda, tá ali, tipo, é legal você estar perto de Jesus. Mas eles já estão sacando que alguma coisa de boa não vai acontecer com Jesus. E eles, vocês estão comigo? Vocês ainda estão comigo? Pedro, para onde que eu vou? Se eu largar o Senhor, eu vou voltar para onde? Vou voltar a pescar? Não vou. Né? Bonito testemunho. Você volta para lá? Não quer voltar, cara. E assim, aí eu trouxe meu celular. Tá com você aí? Ah, tá aqui. E aí, uma definição muito interessante uma palavra que ficou na minha cabeça foi contemplar. E aí, olha a definição de contemplar no dicionário, no Wikipedia. Contemplar refere-se a olhar, observar, mas também uma experiência mais profunda de conexão com Deus, mediante a sua palavra e a sua presença. E eu tô com essa palavra, sabe? Contemplar. E eu falei, cara, antigamente era só assim, Adão e Eva ficavam contemplando. Olha esse animal aqui, você já viu? Coisa linda que Deus fez. E a gente não tem tempo de contemplar, porque a gente está muito chateado, a gente está muito mal com o dia mal. E aí eu vi uma definição de um pastor uma vez que mudou assim um pouco a minha visão a respeito do céu, sabe? Que falava, o céu, os jovens, né? O céu é chato, pô. Que não é cristão, né? Vai ficar lá santo, santo, santo. E daí esse pastor falou assim, sabe por que os 24 anciãos ficam santo, santo, santo? Porque Deus, Ele se mostra. E daí estão lá, santo. Só de estar na presença dele, para mim, eu já ficava falando santo o dia inteiro, não tem problema. Mas aí do nada Ele revela outra coisa. Sabe? Eu sou um Deus que faz isso. Coisas não. Uau, santo, 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 santo. E daí Ele fala, e eu também sou isso. Santo, santo, santo. E eu acho que é infinito isso. De Deus revelar um pouco da sua beleza, um pouco da sua glória. E Deus colocou todos os atributos dele no Filho. Olha lá para minhas filhas. É bonita? Deus colocou a beleza dele no seu Filho e entregou para a gente como algo novo. E se a gente aceitou a Ele, a gente tem esse algo novo. Vocês estão entendendo? Pode colocar a música, Gilson. Eu queria que você ficasse em pé e que você meditasse, tá? Assim. Pode chorar, viu, pastor? Não tem problema chorar. Eu lembro que quando eu comecei, Deus começou a direcionar a palavra para esse lado, essa música tocou, eu comecei a chorar porque eu vi um dos atributos de Deus, e Ele tem milhares. Um dos atributos dele que foi de cuidado. Ele mostrou um pouquinho do cuidado dele. E eu comecei a soluçar no sofá da sala, contemplando essa música. Eu falei, olha ele aqui. E ele tem várias formas de se mostrar. Ele pode se mostrar como Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Shalom, né? Às vezes a gente está sem paz, aquele primeiro louvor, né? Aquieta minha alma, aquieta minha alma. E peraí, Gilson, deixa eu só levar mais um versículo aqui, que eu lembrei. E a gente acha que a paz a gente só vai ter se tudo estiver no controle, no nosso controle. E é mentira. Paz não é a gente estar no controle.
A gente tem que aprender a viver a paz que excede todo entendimento. É aquilo que eu estou entendendo, mas aquilo que eu também não estou entendendo. Isso é paz. Paz não é estar com todas as contas pagas. Paz não é estar com todos os filhos educados. Paz não é estar voando no ministério. A gente precisa da paz que excede todo entendimento. É ficar em paz das coisas estando boas ou não estando. E gosto de só citar o último versículo. Salmos 46, 10 diz: eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você possa tirar esse tempinho para contemplar, deve ser uns 7 minutinhos, que você possa contemplar, que Deus consiga na sua multiforme te mostrar hoje como nas pequenas coisas Ele tem agido na nossa vida e que a gente só possa contemplar e adorar Ele hoje, aqui nesse finalzinho. Amém? A gente já está encerrando. E essa semana estava lá em casa. E a minha linguagem do amor é passar tempo junto. E serviço também. E aí, engraçado que eu cheguei na sala. Aí a Ju tava, a Sofia estavam na sala. E daí assim que eu cheguei na sala, a Sofia levantou, foi fazer uma chamada com os adolescentes no quarto. E a Ju levantou e foi falar com o adolescente no banheiro. Foi mandar o WhatsApp. E eu fiquei sozinho. Aí na hora que eu cheguei, falei, poxa, parece que não querem minha presença. Eu pensei, não falei para elas. Sabe, parece que a minha presença não é suficiente, que sempre tem que chamar alguém para estar conversando. E aí eu falei, poxa, o que eu fiz? Era um dia que você não está muito legal, sabe? Eu sentei na sala e elas levantaram. E não voltaram. Eu falei, eu estava pensando em fazer algo pra gente, uma pipoca, assistir um filme. E não voltava, gente. Aí eu falei, poxa, Deus, somos só eu e o Senhor. Ele, então? Eu, então? Então é assim que você faz muitas vezes. A gente entra na presença de Deus e a gente já quer ir embora. A gente mal entra na presença dele e a gente já larga para resolver um monte de coisa e deixa ele lá esperando. Já se sentiu assim? Eu sei que eu também sou assim, né? Porque quando vocês estão mal também eu vou pro escritório. Mas aí Deus falou comigo, então, é assim que eu me sinto. Quando você tem uma oportunidade. E outra palavra que Deus ministrou nessa noite, de madrugada, foi: aproveita enquanto eu estou aqui. Aproveitem enquanto vocês podem buscar e me achar. Porque vai ter um momento, se você não for embora, irmão, Ele vai levar o nosso amigo, o Espírito Santo. Aí vai ficar ruim aqui. Aproveita esse tempo. Aproveita a minha presença. E aí eu tomei mais um puxão de orelha. Eu quis me justificar e eu que tomei o puxão de orelha. Foi, tá vendo? Passa mais tempo na minha presença. Não queira sair logo, não queira resolver as coisas. Passa tempo na minha presença. Contempla a minha presença.